Olá galera, como está a energia de vocês? Hoje estou trazendo aqui um circuito, que vai envolver a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, que aqui é a corrente, que entra em um nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Ou seja, eu tenho a corrente saindo para um ponto e para o outro ponto, esquerda e direita. Então, se vamos fazer um exemplo aqui, Se a corrente total IT for 4 amperes, eu posso sair 2 amperes para a minha esquerda, 2 amperes para a minha direita, se as resistências desses dois pontos forem iguais. Se forem diferentes, vai sair 4 amperes se dividindo, mas de forma diferente, ok? Então, a gente vai tratar hoje desse diagramazinho aqui da lei de Kirchhoff. As fórmulas básicas da lei de Ohm a gente já entende, não precisa revisar. Então, a gente vai avançar aqui na eletricidade 2, lei de Kirchhoff, utilizando esses 5 passos. Primeiro ponto que a gente utiliza quando trabalha na lei de Kirchhoff é o primeiro passo, que eu chamo lá de primeiro passo. No primeiro passo, ali na lei de Kirchhoff, eu tenho o quê? Eu tenho que mostrar as correntes 1 e 2 através de malhas, Então, eu vou desenvolver malhas. Então, no primeiro passo, eu vou desenhar a divisão das malhas. Vamos pegar aqui o que é malha, Malha é esse circuito fechado. Não. Eu vou ter malha 1, que é esse circuito fechado. Eu vou ter malha 2, que é esse outro circuito fechado. E eu vou ter no final, para comprovar o quinto passo, eu vou buscar a malha inteira, que é o quinto passo para comprovar tudo. Então, vamos aqui desenhar primeiro a M1, Eu vou chamar de malha 1. Na malha 1 eu tenho o seguinte, eu tenho uma fonte, uma diferença potencial aqui de 2 volts. Vou ter outra fonte, que é a diferença potencial aqui de 1 volt. Vou ter um resistor, que é 1 ohm. E abaixo aqui eu vou ter outro resistor também da mesma resistência, de 1 ohm. Essa aqui é a minha malha 1. Agora vamos colocar a malha 2 nesse ponto aqui. Na malha 2 eu vou ter também uma diferença de potencial de 1 volt. Também vai ter um resistor de 1 ohm. E do outro lado aqui, do meu lado direito, eu vou ter um resistor também de 1 ohm, como aqui na imagem acima. Representei a malha 2, representei a malha 1. Fiz o primeiro passo, O segundo passo aqui está dizendo, aplica a lei de Kirchhoff para a somatória de tensão igual a zero ao longo de cada malha. Percorra a malha sentido da corrente da malha, fluindo em sentidos opostos. Eu vou fazer, esse segundo passo aqui eu posso fazer o seguinte, para ficar claro, para todo mundo. Eu vou polarizar. Eu vou colocar aqui, segundo passo, para ninguém se perder. O segundo passo é a polarização das malhas. Vou colocar aqui, polarização. Pronto, quando a gente fizer a polarização das malhas, a gente já vai ter feito muita coisa no circuito, Vamos lá para a primeira situação. Vou descer aqui, já fizemos o primeiro passo. Sempre o terminal maior da bateria é o positivo, o terminal menor o negativo. Certo? Isso aqui já é ok. Isso aqui todo mundo é para saber, Quem mexe aí com elétrica, Terminal maior da bateria, positivo, terminal menor, negativo. Vamos ter que dizer onde está fluindo a corrente. Vamos dizer que ela está fluindo sempre no sentido horário. Vamos nomear aqui a letra, Vou nomear que esse ponto é o A, esse ponto é o B, esse ponto é o C, esse ponto é o D, o E e o F, Nomeei aqui meus pontos. Então, vou nomear aqui também na malha 1 e na malha 2 estes pontos, Esse ponto que é o A, Esse ponto eu tirei lá do ponto B. Esse ponto é o E. E esse ponto é o F. Então, a malha 1 é esses 4 pontos aqui, essas 4 letras. Na malha 2 eu tenho a letra B para a letra C. E da letra D para a letra E. Essa daqui é a minha malha 2, ok? Então, a gente fechou. Agora, vamos terminar a polarização. O sentido da corrente vai sair do ponto A. Colocar aqui essa seta, vai sair do ponto A para o B, do B para o E, do E para o F, do F para o A.
Então, quando a corrente sai do A para o B, aqui já está polarizado, né? É padrão, né? Isso aqui da eletricidade, a fonte, a diferença potencial, do B para o E, né? Como eu já tenho minha fonte polarizada, a corrente está descendo. Quando a corrente desce, ela vai passar por cima desse resistor de 1 ohm. A entrada da corrente sempre vai ser positiva e a saída da corrente do componente sempre negativa. Parou aqui nesse ponto E, ó. Vou marcar aqui, parou no E. Agora, como esses dois pontos são um ponto comum que está no meio aqui, né, que pertence tanto à malha 1 como à malha 2, ele vai se vir tanto para o sentido da corrente da malha 1, tanto para o sentido da corrente da malha 2, ok? Então, se a corrente está descendo aqui na malha 1, né? Se ela está descendo, aí vamos interpretar aqui isso aqui como se fosse a malha 2. Na malha 2, a corrente está fluindo nesse ponto também, né? Está vindo desse ponto para cá. Como a corrente está descendo, a entrada é positiva, saída negativa, né? Chegou aqui. Já que nós voltamos para esse ponto. Chegou daqui para cá, não tem nada, né? Só que agora na malha 2 a corrente está subindo, né? No sentido horário, ó. Sentido horário aqui, a corrente está subindo. E nesse, no sentido horário, a corrente está descendo. Olhando nesse sentido, né? Para a malha 2, como a corrente está subindo, a entrada é positiva, saída é negativa, ok? Polarizei minha segunda malha. Vamos só concluir agora. Como a corrente está descendo, né? Eu polarizei a entrada positiva, saída negativa. Cheguei nesse ponto. Desse ponto para esse, entrada é positiva, saída negativa. E desse ponto F para o A não tem nada, né? Então, polarizamos nossa malha. É entender o quê? Que a entrada de todo componente, quando a corrente passa por ele, a entrada é positiva e a saída é negativa. Depende do sentido da corrente. Nesse caso, os sentidos estão no sentido horário, ok? Então, esses aí é o nosso primeiro e segundo passo. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é gerar as equações, né, de cada malha. Então, vamos, malha 1, gerar a equação da malha 1. Pronto, na equação da malha 1, eu tenho o seguinte. Eu tenho corrente 1 na malha 1 e tenho corrente I2 na malha 2. Ok, eu tenho quantos volts aqui na bateria? Quando a corrente sai do A para o B, eu tenho 2 volts, então vamos colocar só o número 2. Só que a saída, vamos pegar sempre a carga da saída, né? Qual é o sinal da saída? Negativo, então vai ser menos 2. Se a corrente flui aqui, ó, do A para o B, ó. Então, a saída da corrente, né, da saída do componente é uma bateria menos. Qual é o valor? 2. Pronto. A corrente está no B. Quando a corrente desce aqui para o B, do B para o E, eu tenho o que aqui? 1. Qual é a saída? Negativo. Então, vamos aqui. Eu tenho 1, saída. Eu tenho 1, saída dele é negativa. Quando a corrente está descendo, né, ainda, qual é a saída desse componente? Negativa. Qual é o valor dele? 1. Então, vamos colocar o sinal de negativo, o valor dele 1. Só que ele não é uma bateria, ele é um resistor. Então, qual é a corrente que passa por ele? Corrente I1. Então, esse resistor de 1 ohm vai multiplicar por a corrente I1. Ok? Pronto. A corrente está aqui no E. Quando ela vai do E para o F, a saída negativa, o valor é 1. Qual é a corrente que passa por esse resistor? I1. Então, vamos dizer que é negativa a saída, né, aqui. O valor dele é 1. Qual a corrente que passa por ele? É a I1. Ok? E a corrente aqui do F para o A não tem nada, né? Então, não coloco nada. Aí, a gente não concluiu ainda a equação da primeira malha. Por quê? Como esse termo aqui que eu citei no início, ele está no meio entre uma malha e outra, a gente tem que utilizar ele tanto para uma malha e outra. Então, o que é que a gente vai fazer? No sentido aqui, né, que eu tenho descendo da corrente da malha 1, se eu olhar para os termos aqui da polarização da malha 2, o que é que eu vou ter? Saída da fonte negativa, né? Ó, se a corrente é descendo, ó, saída da fonte é negativa. Olhando o sentido da corrente da malha 1, mas olhando a polarização da malha 2. Eu tenho menos, que é essa fonte aqui negativa. Qual o valor dela? 1. Ok. Agora vamos para esse resistor aqui.
Quando a corrente está descendo, né? Descendo aqui ainda na corrente da malha 1. Qual é a saída desse resistor? Positivo, ó. A saída do resistor é positivo. O número dele é 1, só que a corrente é a da malha 2. Nós estamos olhando só o sentido da corrente da malha 1, mas como esse resistor está polarizado na malha 2, a corrente que vai passar por ele é a corrente 2. Então, geramos a nossa primeira equação. Tudo isso igual a 0. Então, tudo isso aqui a gente vai ter que simplificar, ok? Vamos lá. Menos 2, menos 1 dá menos 3. Eu tenho outro menos 1 bem aqui. Menos 3, menos 1, sinais iguais, soma. 3 com 1, 4 e conserva o sinal de negativo. Menos 2, menos 1 e menos 1 aqui. Ó. Todos sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu vou fazer a repetição do restante. Eu desço aqui esse menos 1 vezes 1 para cá. Eu desço esse menos 1 vezes 1 para cá. E vou descer esse daqui. Mais 1 vezes e 2 igual a 0. Ok. O que é que a gente vai fazer agora, né? Eu vou menos 4, descer o menos 4. Menos 1 vezes... Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Sinais iguais, o que é que faz com ele? Soma e conserva o sinal, não é isso? Então, vai ficar o quê? Menos 2 vezes 1. Soma 1 mais 1, 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. E vou descer mais 1 vezes 2, igual a 0, ok? Então, eu quero deixar esse termo aqui positivo, ó, que é como se fosse a diferença de potencial da minha bateria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele e jogar ele lá para o outro lado da igualdade. Como ele está negativo, ele vai ficar positivo, né, aqui ó, do outro lado da igualdade. Então, eu vou descer esse termo aqui, menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, igual o que? Como eu peguei o menos negativo e joguei para o outro lado da igualdade, ficou positivo. Então, eu finalizei a minha equação a partir que eu deixei esse termo aqui isolado, do outro lado da igualdade, positivo. Ok? Então, essa é a equação da minha malha 1. Vamos descer aqui. Nós estamos no terceiro passo ainda, viu? Vamos aqui gerar agora a equação da nossa malha 2 de acordo com a polarização e o sentido da corrente da malha 2. Vamos lá. A corrente está no A, ela vai, ou está no B, né? Vai para o C. Então, não tenho nenhum componente nesse sentido, então não coloco nada. A corrente está no C, então ela desce para o D. Se ela desce, a saída desse ponto é negativa. Qual é o valor? 1 e qual é a corrente? E 2. Então, vamos colocar tudo isso aqui. Saída negativa, valor 1 vezes a corrente e 2, que é essa descida aqui, ó, não esqueçam. Pronto. Do D para o E, eu não tenho nada, não coloco nada. E do E para o B, eu tenho várias situações ali, né? A corrente está aqui, está subindo. Qual é a saída desse componente? Negativa. Qual é o valor do componente? É 1, que é 1 ohm, né? Qual é a corrente que passa pelo componente? É a corrente 2, da malha 2. Qual é a saída dessa bateria? Como a corrente está subindo, qual é a saída? Positiva. Qual é o número? Qual é o valor de diferença de potencial? É 1 volt. Então, vamos colocar 1 volt aqui. Aí, nós vamos fazer a mesma situação que a gente fez para a primeira malha, né? Que é esse ponto aqui. Como esse ponto está interferindo na malha 1 e na malha 2, vamos utilizar ele também para gerar um pouco da equação da malha 2. Como a corrente aqui está subindo na malha 2, vamos olhar a polarização da malha 1. Se a corrente sobe, a saída desse componente é positiva. Qual é o valor dele? 1. E qual a corrente que ele pertence? É I1. A gente só olha a polarização e a corrente da malha 1, mas o sentido da corrente é subindo, que a gente está trabalhando ainda com a malha 2, viu? Então, olhando, subindo, né? A corrente subindo aqui. A saída subindo aqui é positiva, né? Saída é positiva, o número desse resistorzinho aqui é 1. E a corrente dele ainda, como ele pertence à malha 1, é I1.
Olhando subindo novamente, eu ainda tenho essa fonte, né? Qual é a saída da fonte? Positiva. Qual é o valor? 1. Então, a gente fechou, porque quando a gente olha subindo, chegou ao item B aqui, né? Ou o ponto B. Então, a gente fez o horário, né? E saiu do B, fez o horário e chegou no B novamente. Então, finalizamos aí a nossa equação. O que é que falta? Simplificar, né? A gente ainda está no terceiro passo, são 5 passos. Vamos lá. 1 mais 1 eu tenho 2, né? 1 mais 1 eu tenho 2. Vamos aqui. Menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2. Então, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Qual é o sinal? Menos. Eu somo 1 mais 1, 2, vezes corrente e 2. Então, eu vou ter aqui, bem aqui, sinal de mais, 1 vezes 1. Eu não posso somar porque são correntes diferentes, são incógnitas diferentes. E 1 e 2. Ah, mas eu tinha outro termo aqui, né? Então, ó, 1 mais 1 vai dar 3 aqui no início, né? Então, vamos refazer isso aqui para a gente não se perder. 1 mais 1 mais 1. Então, vai dar o valor 3, né? O valor 3. Deixa eu só verificar. Não, calma aí. Esse 1 vezes 1. Então, isso aqui está pertencendo à incógnita. Né? Então, não posso somar. Eu tenho que somar só esse valor que está separado. Não tem incógnita. E esse valor. Então, está correto. 2 mesmo. 2. Aí, vamos voltar aqui. Sinais iguais. Negativo e soma, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aí eu vou ter bem aqui, mais 1 vezes 1 igual a 0. Vamos simplificar mais ainda. Eu quero que esse número 2 se torne, depois da igualdade, eu quero isolar ele aqui, como eu fiz nessa primeira equação. Eu quero isolar ele aqui positivo. Só que ele já está positivo, então o que é que eu faço? Deixo ele positivo no meu lado esquerdo da minha igualdade e vou passar todo esse termo aqui para o lado direito da igualdade. Quando eu passo os termos, eles vão mudar os sinais, né? Então, quando eu passo menos 2 vezes 2 para a minha direita, vai ficar o quê? Positivo. 2 vezes 2. E quando eu passo esse sinal de mais 1 vezes 1 para o lado direito, vai mudar o sinal. Vai ficar negativo. 1 vezes 1. Pronto, gerei minha equação. Agora eu só vou inverter isso aqui para ficar do mesmo modo. E vou deixar o meu 2 do meu lado direito, viu? Então, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa daqui de cima, viu? Ó, eu só joguei para o lado direito e joguei isso aqui para o lado esquerdo, mas a igualdade é a mesma. Então, finalizamos aqui a nossa equação da malha 2. Show? Agora, a gente vai para o ponto 4, né, que é o quarto passo. Estamos finalizando o circuito. No quarto passo é o seguinte. Vamos pegar as equações. Vamos colocar aqui as equações. Qual é a equação? A da malha 1 é essa dali. Vamos colocar menos 2 vezes 1 e 1, né? Mais 1 vezes 2 igual a 4. E a da malha 2 eu vou ter ali menos 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 igual a 2. Show? Então, eu peguei isso aqui. Ó. Esse menos 1 veio de onde? Veio bem daqui. Ó. É porque eu estou colocando 1 embaixo de 1 e 2 embaixo de 2. Ok? Agora, o que é que vai acontecer? Ó? Essa primeira equação está subtraindo a segunda equação. Então, a gente pode colocar assim para a gente não se perder. Né? Os alunos, às vezes, se perdem muito nessa subtração. Então, esse menos aqui, ele está subtraindo tudo essa segunda equação. Para a gente não bater cabeça, vamos fazer assim. Ó. Vou repetir a primeira equação. Vou repetir ela. Sempre vai ser subtração, viu? Esse sinal. Então, ó, menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, vai ser positivo 1 vezes 1. Menos aqui, que é subtraindo,
Menos com mais dá menos. Então, vai ser menos 2 vezes e 2. Então, eu tenho 2 positivo, só que tem um menos aqui. Então, vai ficar menos 2. Então, a gente só pegou este sinal e inverteu aqui. Ó. Menos com menos, mais. Ficou um positivo. Aqui eu tenho um positivo, sinal, né? Menos com mais, ficou menos aqui. Como aqui eu teria o positivo, né? Só que não preciso colocar na frente do 2. Mais com menos fica menos. Aí ficou negativo aqui. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar através da eliminação. Vou colocar aqui, método da eliminação. A gente vai matar essa equação e encontrar as incógnitas das correntes que gera no meu circuito. Tanto da malha 1 quanto da malha 2. Então, eu tenho o seguinte. Menos 2 vezes 1. O que é que eu posso aqui eliminar? Eu posso eliminar aqui multiplicando. Eu vou encontrar um número para multiplicar a equação de cima e vou encontrar um número para multiplicar a equação de baixo. Ou eu quero eliminar o termo I2, que é a minha incógnita de 2, ou quero eliminar a minha incógnita I1. Vocês que sabem, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar a equação 1 todinha por 1 e posso multiplicar a equação 2 todinha por 2, pelo número 2. Olha só o que é que vai acontecer, né? Vamos deixar aqui no quarto passo. Se eu multiplicar a equação todinha por 1, o que é que vai acontecer? 1 vezes menos 2 dá menos 2. Eu vou separar aqui. Vai dar menos 2 e 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou repetir. 1 vezes 4 dá 4. Ok. Show, né? Agora vamos ao seguinte. 2 vezes 1 dá 2 vezes 1. 2 vezes 2 dá 4, que é o sinal negativo. Então, vai ficar menos 4. 2 vezes 2, 4, que é o sinal negativo. Então, vai ficar menos 4. Agora, vamos resolver, né? Então, ó, você concorda que aqui é positivo, sinais diferentes, subtrai, né? Então, menos 2 mais menos 2, eu posso eliminar isso aqui, ó, vai dar 0. Então, eu elimino, ok? Então, quanto é aqui? Mais 1, vou colocar aqui, ó, mais 1, menos 4, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. 4 menos 1, 3, qual é o sinal do maior? É o sinal do 4, né? 4 é maior que 1, então o sinal do 4 é menos, então vai dar menos 3. Então, eu vou colocar aqui menos 3 vezes e 2, que eu estou trabalhando com a incógnita 2. 4 menos 4 igual a 0, né? Então, 4 menos 4 igual a 0. Ok. Eu posso fazer o seguinte, eu quero isolar o I2 para encontrar a corrente. Então, como aqui está multiplicando, eu passo o menos 3 para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, quanto é 0 dividido para 3? Então, o resultado da corrente 2 vai ser 0. Qualquer número que abaixo que eu colocar sempre 0 dividido por aquele número vai dar 0. Então, eu posso voltar lá para a minha malha, né? E dizer que nesse ponto aqui da malha, né? A corrente que percorre esse circuito aqui é 0 ampere. Então, 0 ampere. Já encontrei a minha corrente da malha 2. Vamos encontrar a corrente da malha 1 como? Eu vou pegar a equação 1. A equação 1 é essa daqui, viu? A equação original. Vou pegar a equação 1. Vou colocar ela aqui. Menos 2 vezes I1. Mais, estou repetindo essa equação aqui, ó, da malha 1. Mais 1 vezes I2. Só que o I2, eu sei quem é ele agora, ó, é 0. Então, agora eu vou fazer o método da substituição. Vou substituir o I2, que ele é igual a 0, então vou substituir ele por 0. Tudo isso igual a 4, né? Então, vamos descer menos 2 vezes I1. 1 vezes 0 dá 0, né? Então, não preciso colocar mais nada aqui, não. Eu vou eliminar isso aqui, porque 1 vezes 0 é 0. Então, sobrou isso. Ó. Aqui eu tenho I1. Aqui eu tenho a multiplicação. Ao invés da multiplicação, divisão.
Então, eu vou passar menos 2 dividindo. Então, eu isolei o I1, vai ficar 4 dividido para menos 2. Então, a corrente 1 vai ser 4 dividido para 2, 2. Sinais diferentes, na divisão é menos. Então, eu vou ter aqui o que? 2 ampere. E aqui 0 ampere, né? Então, se eu tenho 2 ampere negativo, vai mudar só o sentido da corrente aqui na minha malha 1. Então, na malha 1, eu tenho uma corrente fluindo de 2 ampere, menos 2 ampere, né? Então, a gente resolveu as duas malhas. Agora, para finalizar, a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é o seguinte. O quinto passo é somente para gente dizer se o que a gente fez até agora está tudo correto. Por exemplo, eu vou pegar a tensão 1, menos tensão 2, menos tensão 3, menos tensão 4. Quantas tensões tiver no circuito, vai dar tudo igual a zero. Como é isso, né? Vamos voltar aqui para o início. O que é que diz aqui o meu conceito? Quinto passo. Verifica a solução das correntes de malha percorrendo o circuito da malha. Tudo isso aqui tem que dar igual a zero, porque é queda de tensão. Então, tem que ser negativo. Então, é o seguinte. Vamos aqui. Vou colocar de azul aqui para não confundir. Aqui, na minha primeira fonte, né, ó, eu tenho quantos volts? Tenho 2 volts, né? Já está aqui, ó, 2 volts. Só que quando a gente vai comprovar o quinto passo, ele é em relação à malha na saída. Tá vendo aqui, ó, do A para o B, do C para o D, do E para o F e do F para o A. Então, ó, A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E, e do E para o F e do F para o A. Então, é a minha terceira malha, que é o retângulo, né? Vamos aqui. No retângulo, eu tenho o que de componente aqui no retângulo? Eu tenho esse, que é 2 volts. Agora eu quero encontrar a tensão em cima desse. Ó. Qual é a diferença de potencial em cima desse? Vamos lá. E é igual a R vezes I, né? Qual é o R? É 1 ohm. Qual é a corrente que passa por ele? Ó, é 0, que é a corrente da malha 2, 0 ampere. Qualquer número vezes 0 é 0. Então, eu vou ter 0 volts aqui, viu? Qual o componente aqui que está na minha malha 3, que é essa retângulo? Quando eu venho para cá, eu encontrei só 2 volts. Quando eu venho daqui, né, eu encontro só 2 volts. Quando eu chego aqui, eu encontro 0 volt. Quando eu chego para cá, eu quero encontrar em cima desse cara, né, agora. Então, vamos lá. Do mesmo jeito, ó, tensão, qual é o número dele? É 1 ohm, vezes a corrente que passa por ele. Qual é a corrente? Menos 2 ampere. Então, qual é a tensão dele? Vai ser menos 2 volts. Então, em cima desse resistor, eu vou ter menos 2 volts. Então, eu tenho o quê? 2 volts, 0 volts e menos 2 volts. Então, no quinto passo, tem que ser tudo 0 igual a 0 para a gente comprovar que tudo que a gente fez até agora está correto. Se não der 0 igual a 0, dessa maneira aqui, a gente errou tudo e vai ter que fazer tudo de novo. Então, na primeira fonte lá, eu tenho o quê? Eu tenho 2 volts. Depois eu tenho, vai ser menos, né? Que este menos aqui está descendo para cá. Eu vou ter o que? 0 volt. E depois este menos vai descer para cá, né? Ó. Só que vocês entendem uma coisa, né? Vamos entender uma coisa lá. Lá é negativo, né? Menos 2 volts. Então, esse menos aqui é só o sinal da equação. Viu? Esse menos 2 volts eu trouxe da tensão lá. Tudo isso aqui deve ser igual a 0, ok? Então, vamos resolver o circuito. Eu vou descer o menos 2 volts, vou resolver logo isso aqui. Menos com menos aqui, como é 0, né, vai ser mais. Aí vai ficar dessa forma, mais, e vou trazer a equação aqui, vou trazer os parênteses aqui ainda, né? Então, mais com menos fica menos, então vai ficar 2 volts menos 2 volts. Tudo isso igual a 0. 2 volts menos 2 volts é 0. Então, a gente comprovou que tudo que a gente fez é 0 igual a 0. Dessa forma, a gente comprovou e a gente matou a equação, matou o sistema e a gente comprovou e encontrou as correntes que gera no circuito, tanto da malha 1 quanto na malha 2. E assim a gente resolveu o circuito. Alguma pergunta?